E tem apuração aqui no Live CNN para mostrar para você que a reação do judiciário a essa declaração do presidente Jair Bolsonaro também está sendo vista com cautela, com ressalva. Esse recuo estratégico. A pergunta é: até quanto tempo dura essa promessa de trégua? Gustavo Uribe foi a campo no Supremo Tribunal Federal e traz o termômetro do que os ministros que são alvos do presidente Jair Bolsonaro, foram nominalmente citados ali pelo presidente e atacados em 7 de setembro, acharam dessa declaração. Conta tudo, Uribe, bom dia. Bom dia, Juto, bom dia, Marcela, bom dia a todos. Ceticismo, né? É uma novela cujo desfecho já é conhecido. O presidente Jair Bolsonaro, em outras ocasiões, quando os filhos deles estavam em inquéritos e investigações, ele também recuou. Mas dias depois, ele voltou a fazer a política do enfrentamento, que é comum desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Eu conversei com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e estão adotando cautela, esperando até que ponto e até quanto tempo o presidente manterá esse arrefecimento de discurso. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, não pretende marcar por enquanto aquele encontro dos chefes dos poderes que estava esperado e ele acabou desmarcando justamente por conta dos ataques de Jair Bolsonaro. A ordem agora é aguardar para ver se o presidente manterá este tom ou se ele romperá esta calmaria nos próximos dias ou próximas semanas. No Congresso Nacional a avaliação é a mesma, que o presidente recuou de maneira estratégica e que, caso ele seja mais cobrado nas redes sociais, ele pode voltar à fantasia anterior. O presidente tem sido muito cobrado pelos seus apoiadores por ter mudado de postura. E mesmo como o Adjuto mostrou há pouco, os ministros estão indo às redes sociais tentando explicar à base bolsonarista por que o presidente mudou de tom. Eu conversei com assessores presidenciais que me deram duas versões, duas causas para essa mudança, esse arrefecimento. A primeira delas, o presidente pediu aos caminhoneiros, antes de ontem, em um áudio, para eles pararem aquela paralisação. Muitos deles não pararam e continuaram interditando vias, sobretudo em Santa Catarina. O que me disseram é que o presidente sentiu um certo isolamento, um grupo de apoio que acabou não apoiando ele integralmente. Um segundo ponto foi o discurso de Luiz Fux, presidente da Suprema Corte, quando falou da possibilidade de crime de responsabilidade se o presidente Jair Bolsonaro não cumprisse com as ordens da Suprema Corte. Isso assustou um pouco o Palácio do Planalto, porque crime de responsabilidade enseja processo de impeachment. E o clima no Congresso Nacional mudou. Apesar de não haver ainda uma maioria para aprovar um procedimento de impeachment, o clima de apoio se alterou, sobretudo nos partidos de centro. Por isso que o presidente acabou telefonando para Michel Temer e ouvindo a sua articulação política. Na reunião ministerial que aconteceu na última quarta-feira, tanto Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, como o amortecedor do Palácio do Planalto, Ciro Nogueira, da Casa Civil, falaram ao presidente que esta postura dele poderia prejudicar pautas importantes e cruciais. O presidente pensou duas vezes e acabou telefonando a Michel Temer. Michel Temer, ex-presidente da República, veio até Brasília, conversou, eles esboçaram aquela carta que também teve alguns toques e recomendações, tanto de Flávia Arruda como de Ciro Nogueira, e também numa conversa anterior com Gilmar Mendes, que já tinha o ministro da Suprema Corte recomendado ao presidente que maneirasse um pouco o tom, sobretudo para aprovação daquela resolução dos precatórios. O que me disseram da conversa entre Michel Temer e Alexandre de Moraes? O que aconteceu é que Michel Temer telefonou para Alexandre de Moraes e passou o telefone para Jair Bolsonaro. Foi uma conversa muito rápida que o presidente apenas anunciou que divulgaria aquela carta. Agora, então, ficam tanto o Legislativo como o Judiciário em compasso de espera. A espera para ver se realmente é para valer essa mudança do presidente Jair Bolsonaro. Bom, é Michel Temer que toma, então, a figura de pacificador-geral da República, vamos chamá-lo assim, mas nos bastidores a gente já tinha a ministra Flávia Arruda, o ministro Ciro Nogueira, atuando ali também com Gilmar Mendes, que se lembre, quando Temer era presidente, ia
comumente, frequentemente ao Palácio do Jaburu, que é a residência do vice-presidente, conversar com o presidente, então, Michel Temer, sobre a situação política do país. Mas, Uribe, a grande pergunta que fica: houve vários ensaios de uma reunião de Fux, Pacheco, Lira, com o presidente Jair Bolsonaro. Fux recuou, não marcou essa reunião diante a escalada do tom do presidente Jair Bolsonaro. E a avaliação desse momento, olha, o que o presidente falou não foi para o cercadinho ali no Palácio da Alvorada para um grupinho de apoiadores. Não, foi numa manifestação grande, em cima de carros de som, nominando ministros do Supremo, falando em crimes de responsabilidade ou como avaliado pelo STF. Essa reunião, Uribe, tem data? Ela pode voltar a acontecer? Banho-maria, viu, Daniel? Essa é a tendência. O próprio Luiz Fux, eu conversei com alguns assessores do Supremo Tribunal Federal e também ministros, me disseram que não tem prazo para ocorrer. Primeiro se aguarda para ver se essa mudança do presidente Jair Bolsonaro é para valer. Mas não tem data marcada e nem tem uma previsão de ser marcada. Tudo dependerá do comportamento do presidente Jair Bolsonaro. Luiz Fux já deixou claro ao Palácio do Planalto: só senta à mesma mesa do presidente Jair Bolsonaro se ele parar com as críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ontem, a gente lembra, na live, o presidente voltou a colocar em xeque as urnas eletrônicas. Então, não foi um bom aceno para remarcar esse encontro.